1 Crônicas 29, amém? Diz assim, nós vamos ler alguns versículos, tá? Até o versículo 20, diz assim: Então o rei Davi disse a toda a assembleia: Deus escolheu meu filho Salomão e mais ninguém, mas ele é jovem, inexperiente, a tarefa é grande, pois o palácio não será feito para homens, mas para o Senhor, o nosso Deus. Forneci grande quantidade de recursos para o trabalho do templo do meu Deus, ouro, prata, bronze, ferro, madeira, bem como ônix para os engates, e ainda turquesas, pedras, várias cores, todo tipo de pedra preciosas e mármores. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora eu entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo que já tenho dado para este santo templo. Ofereço, pois, 150 toneladas de ouro puro de Ofir, 245 toneladas de prata refinada para o revestimento das paredes do templo, para o trabalho em ouro e em prata, e para todo o trabalho dos artesãos. Agora, quem hoje está disposto, então, a dar dádivas ao Senhor? Então os chefes das famílias, os líderes das tribos, as comunidades de 1.000, de 100 e os oficiais encarregados do trabalho do rei ofertaram espontaneamente para a obra do templo de Deus. Eles deram 175 toneladas de ouro, 10.000 moedas de ouro, 350 toneladas de prata, 630 toneladas de bronze, 3.500 toneladas de ferro. Quem tinha pedra preciosa deu-as para o depósito do tesouro do templo do Senhor, cujo responsável era Jeiel, o gersonita. O povo alegrou-se diante da atitude de seus líderes, pois fizeram essas ofertas voluntariamente, de coração íntegro ao Senhor. E o rei Davi, então, encheu-se de alegria. Davi louvou ao Senhor na presença de toda a assembleia, dizendo: Bendito sejas, ó Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em eternidade. Deus, ó Senhor, são a grandeza, o poder, a glória, a majestade, o esplendor, pois tudo que há nos céus e na terra é teu. Teu, ó Senhor, é o reino, tu estás acima de tudo, a riqueza e a honra vêm de ti, tu dominas sobre todas as coisas, nas tuas mãos estão a força, o poder para exaltar e dar força a todos. Agora, nosso Deus, nós damos graças e louvores ao teu glorioso nome. Mas quem sou eu? E quem é o meu povo para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Diante de ti somos estrangeiros e forasteiros, como os nossos antepassados. Os nossos dias na terra são como uma sombra sem esperança. Ó Senhor, nosso Deus, toda essa riqueza que ofertamos para construir um templo em honra ao teu santo nome vem das tuas mãos, e toda ela pertence a ti. Sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade de coração. E agora eu vi com alegria, com quanta disposição o teu povo também, que aqui está, tem contribuído. Ó Senhor, Deus de nossos antepassados, Abraão, Isaque e Israel, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo e mantenha o coração deles leal a ti. E dá ao meu filho Salomão um coração íntegro para obedecer aos teus mandamentos, aos teus preceitos e aos teus decretos, a fim de construir este templo para o qual fiz os preparativos necessários. Então Davi disse a toda a assembleia: louvem o Senhor, o seu Deus. E todos eles louvaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, inclinando-se e prostrando diante do Senhor e do rei. Amém? Que ele está sentado, meus irmãos. O dinheiro, ele tem sido o objeto de desejo da humanidade nos nossos dias. Vocês sabem disso. Consequentemente, tem sido também um dos grandes desencadeadores de problemas. Problemas na família, problemas de separação entre marido e mulher, problema de brigas entre irmãos, entre cunhados. Pessoas literalmente têm se destruído por causa do dinheiro. E nós temos visto que hoje, 2013, nós temos vivido também um grande problema quando falamos da fé. Porque há uma dificuldade de entender fé e dinheiro de uma maneira única. Nós temos visto que o que tem acontecido são extremos.
né? E as pessoas, os cristãos, nós que servimos a Deus, muitas vezes, não desfrutamos das bênçãos financeiras de Deus em nossa vida, porque contribuímos de maneira errada. Nós temos visto hoje, de um lado, infelizmente, é uma verdade, vocês sabem disso, uma comercialização da fé. Hoje, né, tem igrejas, entre aspas, eu coloco isso, que têm abusado financeiramente do povo e comercializado a fé, vendendo bênçãos de Deus. E daí, como reação a isso, por outro lado, outros dizem, esse negócio de contribuir em igreja, está tudo errado. Igreja a gente deve, a vida cristã é para a gente orar, ler a Bíblia e servir a Deus. Esse negócio de entregar dízimo, entregar oferta, não tem nada a ver. Esquece de ver o que o manual diz, o que realmente é a essência e os ensinamentos de Deus a respeito das contribuições. Então hoje, você sabe muito bem disso que eu estou falando, nós temos esses dois extremos. E as pessoas, às vezes, deixam de contribuir, porque tem alguns fazendo mau uso desses recursos, dizendo que é para o reino de Deus, quando não é, e esses vão se ver com Deus, e outros estão abrindo mão de contribuir ao reino de Deus, porque acham que todo pastor é ladrão, né? As igrejas estão se enriquecendo e assim por diante. Você provavelmente já ouviu isso, né? Se você fala que está indo numa igreja evangélica, vai lá enriquecer pastor. Isso evidencia a falta de entendimento que hoje os cristãos têm a respeito desse assunto. E você sabe muito bem disso do que eu estou falando. Então, em torno desse assunto sobre contribuição, é muito importante nós pararmos e ver realmente qual é a essência, a verdade a respeito disso. E eu escolhi esse texto, o texto de 1 Crônicas, porque ele é um texto fantástico, que evidencia o que precisa estar por trás das contribuições. Qual é a verdadeira essência de se contribuir à casa do Senhor com dízimos e ofertas. Nós lemos aqui uma passagem onde o grande rei Davi, ele está prestes a construir o templo do Senhor. Lembrando que, antes dele, quando Deus se manifestou para Moisés, né, Deus orientou Moisés a construir o tabernáculo. E o tabernáculo era uma tenda, onde o povo de Israel ia, eles montavam aquela tenda e desmontavam, montavam e desmontavam. Aqui agora, já tinha passado vários anos, já era o tempo dos reis. Veio Saul, passou Saul, agora estava o grande rei Davi. E Davi morava num grande palácio do grande rei. Só que Davi, ele amava tanto o Senhor, né, e ele se indignava com aquela situação. Como é que pode eu, um rei humano, indigno, pecador, morando num palácio lindo, enquanto o meu Senhor continua naquela tenda? Então, Davi, ele se abre diante do Senhor, com essa vontade de construir um templo para o Senhor. Mas como Davi tinha muito sangue na mão, porque ele era um grande guerreiro, Deus falou, não, você não vai construir o templo, mas o seu filho, Salomão, vai. E aqui nós vemos então Davi fazendo uma convocação para todo o povo, para investir então os seus recursos, né, para a construção do templo que Salomão, o seu filho, iria edificar. E daí a gente vê, e é lindo, né, a gente vê essa cena, né? As pessoas traziam toneladas de ouro, de prata, de pedras preciosas para o templo. Então esse é o contexto. Mas a gente precisa não olhar apenas o que eles trouxeram para a construção do templo, mas o que estava no coração de Davi e do povo, quando eles fizeram esse ato de contribuição que agradou o Senhor. E a primeira coisa que nós precisamos entender, irmãos, que precisa fazer parte das nossas contribuições, seja você ofertante, seja você dizimista, a questão do reconhecimento e gratidão. Você vai ver Davi lá no versículo 14 e 16, que nós lemos, falando o seguinte: quem sou eu? E quem é o meu povo, Senhor, para que pudéssemos contribuir tão generosamente como fizemos? Tudo vem de ti, e nós apenas te demos o que vem das tuas mãos. Primeira coisa, meu irmão, que você precisa entender: tudo vem de Deus. Nós vivemos em tempos onde o homem tem assumido o centro de todas as coisas, é o antropocentrismo.
E a gente acha que nós é que conquistamos tudo. A gente acha que não, eu consigo, eu faço, eu posso e assim por diante. Deus nos deu espírito de ousadia, de coragem, de ânimo, mas quem deu foi quem? Foi Deus. Eu sempre repito isso, quem te deu força para existir, quem te deu capacidade para se levantar, quem te deu o dom da vida, foi Deus. Quem fez a terra e faz a terra brotar o alimento todo dia, é Deus. Quem planejou a vida, é Deus. Ah, pastor, mas eu não trabalho na agricultura. Você se alimenta. E você que trabalha com informática, com maquinário, quem deu inteligência para os homens desenvolverem tudo isso foi Deus. Se a gente começar a olhar para a nossa vida e fazer uma análise minuciosa, a gente vai ter a mesma noção que Davi tinha ao contribuir. Tudo vem de Deus. E eu preciso ter esse reconhecimento. Para quê? Para que isso gere gratidão no meu coração. E quando eu contribuir em ofertas e no dízimo, eu preciso ter isso bem claro dentro de mim. Gratidão ao Senhor por tudo o que Ele fez em meu favor. A gente precisa ser grato. Só não é grato quem não reconhece. E quem não reconhece que tudo vem de Deus e não é grato, perde uma coisa muito importante, que é o relacionamento. Você vai ver isso lá naquela famosa passagem dos 10 leprosos. 10 leprosos ouvem falar que Jesus está ali, e os 10 vão lá, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós, cura-nos. E Jesus cura quantos? Os 10. Mas a Bíblia diz que apenas um volta para agradecer. E quando esse um volta para agradecer, Jesus olha, mas não eram 10? Cadê os outros? Ah, não vieram. Esse soube agradecer. E daí tem um relacionamento gerado. Porque Jesus olha para ele e diz, vai porque a tua fé te salvou. Os outros foram curados, esse foi curado e foi salvo. Irmãos, precisamos reconhecer que tudo vem de Deus e precisamos ser gratos a Ele por tudo isso. Não adianta ofertar e contribuir sem reconhecimento e sem gratidão. Na verdade, nós precisamos ir um pouco além. E a gente, no mundo capitalista maluco que nós vemos, a gente tem essa dificuldade de entender que as nossas finanças também é coisa sagrada. Dinheiro, para um cristão, precisa ser coisa santa. Na verdade, é uma maneira de adorar ao Senhor. Se você for ver, e tem uma história muito difícil assim, de a gente, às vezes, compreender a importância disso, que é a história de Ofni e Finéias, os filhos de Eli. Eles brincavam com o dízimo e com as ofertas que o povo de Israel trazia. Naquela época, claro, se ofertava o que? Era os animais, era farinha, era outras coisas. E a Bíblia diz que eles não tratavam aquilo lá de qualquer jeito. Eles trabalhavam na casa do Senhor e levavam as ofertas como se fosse qualquer outra coisa. E Deus puniu eles com morte. Deus pegou pesado com eles, porque eles não entenderam como aquilo era sagrado. Perderam toda a linhagem sacerdotal e perderam a própria vida. Se a gente olha, o próprio exemplo do grande Abraão, que Deus o presenteia com o Isaac. Imagine, Isaac não tinha filhos, sonhava com o filho da promessa. A Sara já estava velha, 90 anos, ele com 100 anos, nasce quem? O Isaac. Isaac cresce, era o filho da velhice de Abraão. Imagina, irmãos, um tempo daquele, e a gente brinca hoje que não tinha nem Viagra, um homem de 100 anos foi pai, uma mulher de 90 anos se tornou mãe, todos sabiam que aquilo era um milagre de Deus, um presente de Deus. Mas Deus queria ver quem estava no coração de Abraão. Porque Abraão amou muito o seu filho Isaac. E Deus então fala, Abraão, eu quero que você me ofereça em sacrifício Isaac. E Abraão mostra que realmente Deus estava no seu coração.
porque ele leva Isaac. É claro que a gente conhece a história. Deus não permite a morte de Isaac, mas Abraão mostra que quem estava no seu coração era Deus. Ele não deixou que o presente que ele recebeu de Deus fosse maior do que aquele que galardoou ele com o presente. E ele entendeu que toda a glória, todo o louvor, toda a sua vida era para Deus. Reconheceu que veio de Deus e era grato ao Senhor. Irmãos, reconheça que tudo na sua vida vem de Deus e seja grato por isso. Uma segunda coisa que precisa permear as nossas vidas quando falamos de contribuição, irmãos, é espontaneidade. Isso aqui é muito sério. É espontaneidade. Se você for ver lá o versículo que nós lemos, lá no 17, diz assim, olha, tudo o que dei foi espontaneamente e com integridade do coração. Isso aqui é que muita gente se confunde hoje, porque eles acham que são obrigados a ofertar e dizimar a casa do Senhor. E por ver essa obrigação, né, como algo que é imposto e não voluntário, as pessoas, elas não fazem com alegria e com voluntariado. Irmãos, quando nós falamos de dízimo e oferta, precisa ser com alegria, é o que Paulo vai falar lá, né? Quem dá com alegria. A gente precisa ofertar e dizimar com alegria, mas eu não vou conseguir fazer isso se não for de uma maneira espontânea. Só que a gente precisa entender o que estava no coração de Davi. E ele deixa bem claro lá no versículo 3, amor a Deus. Por amor a Deus, eu abro mão do que eu tenho, eu dou com alegria e com voluntariedade. Irmãos, pode uma mãe que ama o seu filho não querer o melhor para ele? Não procurar dar a melhor roupa? Não procurar dar o melhor alimento, o melhor estudo, tudo que é bom? O próprio Deus, porque nos amou, Ele deu o seu Filho Jesus em resgate da humanidade. Nós precisamos entender isso, irmãos. O amor, ele gera essa alegria e essa voluntariedade. Não tem como eu amar a obra de Deus, eu amar a igreja de Deus, eu amar o reino de Deus e não investir nele. Não tem como. Isso é uma impossibilidade. É claro que, e aqui é algo importante, muitos não dizimam e não ofertam porque dizem, eu não sei, né, o que a igreja vai fazer com o meu dinheiro, eu não sei, né, como o pastor vai administrar o meu dinheiro. Irmãos, se você ama o reino de Deus, e se vocês vêm aqui, eu acredito que vocês estão aqui porque vocês acreditam que a Igreja Assembleia de Deus, aqui de Blumenau, é uma igreja de Deus, é uma representante do reino de Deus, que os homens que estão aqui colocam a mão sobre vocês são homens de Deus. Se isso não é verdade, duas coisas podem acontecer. Ou você vem aqui com outro propósito, de ver alguém, de sei lá fazer o quê, ou a questão da hipocrisia, né? Eu vou lá, mas não acredito que eles são representantes de Deus. Irmãos, quando nós acreditamos que uma igreja é representante de Deus na terra, eu com certeza vou com alegria e espontaneidade investir na obra de Deus. Então, irmãos, primeira coisa, reconhecimento e gratidão. Segunda coisa, espontaneidade e alegria. Quando for contribuir, não faça por obrigação, mas faça com muita alegria, sabendo que você está investindo em algo especial, algo que vai gerar realmente crescimento do reino de Deus. E a terceira coisa, questão da integridade. Olha só, o versículo 17, ele diz assim, sei, ó meu Deus, que sondas o coração e que te agradas com a integridade. Irmãos, não adianta contribuir para dizer que contribuiu. A gente precisa ser íntegro no coração. E eu falei aqui numa terça-feira que eu olho para a Bíblia e eu me assusto com algumas coisas. Se você pegar o pecado de Davi, porque Davi era um homem, e a Bíblia chama ele de um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, olha quantos bilhões de pessoas já passaram aqui na terra. A Bíblia chama Davi o homem segundo o coração de Deus. Mas Davi, ele pecou, foi adúltero, ele foi assassino. Por consequência, né, a gente vê antes dele,
nós temos Saul, o rei que precede Davi. Se você pegar os pecados de Saul e você pegar os pecados de Davi, gente, os pecados de Davi, aos nossos olhos, parecem muito mais grave. Mas a grande diferença você vai ver nisso aqui, integridade. Davi, quando pecava, ele reconhecia o seu pecado. Saul, quando pecava, ele queria camuflar o seu pecado, não reconhecia. Irmãos, Deus, ele leva muito a sério a integridade. De Deus não se zomba. É o que Paulo diz. Tudo que o homem semear, isso também ceifará. Você pode enganar pastor, você pode enganar sua família, você pode enganar quem você quiser, mas de Deus não se zomba. E quando nós vamos ofertar, nós precisamos fazer com integridade de vida e de coração. Se você lembrar de um dos casos de oferta lá no Novo Testamento, você vai ver um homem vendendo tudo o que tinha e trazendo para os apóstolos seus recursos. O nome dele era José Barnabé. E todo mundo achou muito bonito o que o Barnabé fez. Mas tinha um casal, Ananias e Safira, e eles falaram assim, olha, nós também queremos esse reconhecimento. Eles foram lá e venderam o terreno que tinha, né? Venderam por R$1.000, mas eles combinaram, vamos falar que nós vendemos por R$500 esse terreno, né? Entregamos lá para Pedro, 500, falou, aqui está inteiro o valor que nós vendemos, e os outros 500 nós ficamos para a gente. Chegaram lá para Pedro, e Pedro olha para os dois e diz, vocês mentiram ao Espírito Santo, e os dois, primeiro um, depois o outro, caíram mortos. Porque deram uma quantidade pouca? Não, porque não foram íntegros de coração ao Senhor. Irmãos, o que Deus quer de mim e de você quando nós venhamos a ofertar e dizimar? Que nós possamos dar o nosso melhor. Se você pegar todas as passagens de oferta, começa lá com Caim e Abel oferecendo ao Senhor alguma coisa. Abel ofereceu o melhor que tinha, Caim não. Se você pegar os tempos das leis, né, todas as passagens que falam de dízimo, você vai ver Deus sempre pedindo o melhor. Um novilho sem mácula, a melhor farinha, o melhor da nossa vida precisa ser para Deus. E quando Deus fala na famosa passagem lá de Malaquias, quando Deus pergunta, né, vocês sabem que vocês estão me roubando? E o povo diz, não estamos roubando. E o profeta Malaquias, usado por Deus, diz, sim, vocês estão me roubando porque vocês estão dando a sobra para mim. Vocês estão me roubando porque a ovelha que está com a perna quebrada é que vocês colocam para cá. O gado que está doente, você coloca para cá. A farinha que está podre, vocês colocam para cá. E Deus, ele até brinca, né? Ele faz um joguete das palavras. E ele pergunta para o povo através do profeta, vocês ofereciam para o rei ou para o governante de vocês o que vocês têm oferecido a mim? E daí o povo começa a entender a maneira que eles estavam roubando a Deus. Irmãos, o que importa é integridade de vida. E quando nós falamos de integridade de vida, eu não estou falando da minha vida aqui na igreja. Eu estou falando da minha vida total. Por isso que nós precisamos entender que ofertar e dizimar é ato de adoração. É uma consequência do estilo de vida de adorador que eu escolhi viver. Jesus, ele conta algo interessante nos seus ensinamentos. Ele diz assim, olha, se alguém vir trazer a oferta na casa do Senhor, mas se lembrar que você está de inimizade com seu irmão, não entregue. Vai primeiro reconciliar com seu irmão, e depois volte e oferte a minha casa. Ou seja, irmãos, a oferta é uma consequência do estilo de vida santo que eu escolhi viver. Você pode trazer R$10.000 e jogar aqui na salva. Se você não está procurando viver uma vida de adoração verdadeira ao Senhor, o Senhor não recebeu a sua oferta. E às vezes você fica esperando bênçãos financeiras, porque há promessas de Deus. Ele mesmo diz, fazei prova de mim, e eu vos mostrarei como eu realmente sou dono da prata, do ouro, eu abro portas aonde não tem.
Mas nós precisamos fazer da maneira certa, integridade de vida. Não adianta eu ofertar a casa do Senhor, se lá na minha casa eu sou um monstro com os meus filhos, um monstro com a minha esposa, se eu dou cheque sem fundo na praça, se eu faço gato para me beneficiar. Nós precisamos ser íntegros. Nós precisamos ser íntegros. Isso é o que agrada a Deus. E a quarta verdade, nós já aprendemos que precisamos reconhecer e ser grato ao Senhor por tudo. Nós já aprendemos que nós precisamos dar com espontaneidade e integridade. E a quarta coisa, meus irmãos, nós precisamos ser leais ao Senhor. Leais ao Senhor. O versículo 18 diz assim, na oração de Davi: Senhor, conserva para sempre esse desejo no coração do teu povo, e mantenha o coração deles leais a ti. Irmãos, quando nós falamos de lealdade, duas coisas envolvem a lealdade: é a questão da frequência e a questão da proporcionalidade. Irmãos, nós precisamos aprender a investir sempre no reino de Deus. Sempre. Alguns acham que dízimo e oferta deve ser apenas mensal. Nós precisamos dar o nosso melhor. A frequência não importa se é uma vez por mês. O que precisa acontecer é investir sempre no reino de Deus. Infelizmente, a nossa cultura, até por causa de tantos bloqueios que têm acontecido, a gente, quando aperta na vida financeira, a primeira coisa que nós deixamos de dar, às vezes é o dízimo, às vezes é a oferta. É que nem a história daquele menino. A mãe diz: filho, você vai na igreja, aqui está R$2 para a bala, e aqui está R$2 para você colocar de oferta, tá bom? Sim, mamãe. E o menino pegou o dinheiro na pressa, veio correndo para a igreja, chegou na igreja, olhou no bolso, só tinha uma nota de R$2, ele falou: puxa, lá foi os R$2 da oferta. Usou para comprar bala os outros. Às vezes na nossa vida nós fazemos a mesma coisa. A coisa aperta, a gente abre mão de dizimar e de ofertar. Irmãos, Deus, Ele está preocupado se nós estamos dando o nosso melhor. E não é quantidade, não é quem dá mais, é questão de proporcionalidade com a minha vida e com as minhas possibilidades. Jesus, para resumir isso, eu logo já estou acabando, Ele fez uma atitude muito linda para ensinar os seus discípulos sobre isso. No templo, do tempo de Jesus, tinha o gasofilaço, que era onde todo mundo vinha e colocava oferta. Jesus chamou os discípulos, ficou lá, de frente assim, todo mundo olhando. Chegava, os grandes fariseus, os grandes empresários da época, com sacos de dinheiro, balançavam assim, colocavam lá. Chega uma mulherzinha, uma viúva pobre, a Bíblia diz pobre, com 2 moedinhas de cobre. É como se fosse, hoje, ela chegasse com uma moedinha de R$1. Alguns deram bolos de nota de 100, outros deram e ela chegou com uma moedinha de R$1 e colocou lá. E daí Jesus olha para os discípulos e diz: essa mulher, ela deu mais do que todos os outros. Os outros deram do que sobrava. Ela não. Ela deu o que ela tinha. Ela deu o seu melhor. Irmãos, isso aqui precisa fazer parte da nossa realidade. Tudo que eu estou ensinando para vocês é o que eu tenho aprendido. E no mundo capitalista hoje, é difícil a gente, às vezes, conseguir colocar na prática, mas nós precisamos. Se queremos realmente ofertar e dizimar de uma maneira que agrade ao Senhor e as bênçãos que Ele prometeu se realizem em nossas vidas. Eu vou concluir com o que o próprio Jesus falou sobre o dinheiro, que naquela época já era o Deus do século deles, e hoje muito mais. Olha só o que Jesus falou e Mateus registrou no capítulo 6. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, onde os ladrões arrombam e furtam. Acumule para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, onde os ladrões não arrombam nem furtam, pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará mais o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Vamos colocar em pé, irmãos.
Uma palavra curta, a gente podia se aprofundar muito, né? Irmãos, quando nós falamos desse assunto de finanças, dízimos e ofertas, contribuição, a gente poderia aqui fazer estudo de horas, porque é muito profundo e importante essa área. Mas, por favor, não esqueça o que você aprendeu hoje aqui. Reconheça que tudo vem de Deus e seja grato a Ele por tudo. Ele tem te dado vida, te dado força, te dado capacidade para trabalhar, te dado realmente inteligência. Não esqueça, irmãos, de ser espontâneo, faça com alegria. Quem é grato faz com alegria. Faça como realmente estivesse adorando ao Senhor, porque esse é o ato de adoração. Seja íntegro na sua vida. O dizimar e ofertar precisa ser uma consequência da maneira que você tem vivido. Viva com integridade. E a quarta coisa, ofereça ao Senhor o seu melhor. Seja leal a Ele. Seja leal com aquilo que você ganha. Você sabe o que é o teu melhor. Você sabe quanto você ganha e o que é o teu melhor. Mas ofereça sempre a Deus o seu melhor. E daí sim, nós estaremos desfrutando bênção. Não estou dizendo que você vai ficar rico, não. Não estou dizendo que você vai ficar rico. Mas a bênção de Deus é te dar capacidade de saber viver bem com o que você ganha. De você ter paz e alegria na sua vida financeira, e não deixar que isso atrapalhe as tuas relações, tua relação com a tua esposa, com o teu esposo, a tua relação com os teus parentes, a tua relação de trabalho, porque você vai entender que você não vive mais para ganhar dinheiro e ficar rico, você vive para agradar a Deus, e tudo o que Ele tem te dado, não apenas os 10% do dízimo, mas os 100%, você entende que Ele te deu para você administrar e fazer tudo para a glória e louvor do nome dEle. As bênçãos de Deus estarão sobre a sua vida. Eu tenho sido prova viva disso, meus irmãos. Deus tem me abençoado em todas as áreas, e eu tenho entendido que nada do que eu ganho é meu. Nada do que eu ganho é meu, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu quero que você feche os seus olhos nesse momento, e nós vamos orar. Deus, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo exemplo de Davi, que conseguiu, Deus, nos ensinar que nós não devemos, Senhor, contribuir ao Teu reino por medo que a Tua mão irá pesar sobre nós, não. Mas nós precisamos entender que precisamos fazer isso com alegria, com amor, com integridade, lealdade, entendendo, Senhor, que o ofertar, o dizimar é uma consequência, Pai, da nossa vida aos Teus pés, é uma consequência do Teu reinado em nosso coração, em todas as áreas da nossa vida, e nos dá sabedoria, Senhor, para que venhamos administrar a nossa vida financeira, o 100% que Tu tem nos dado, Senhor, de uma maneira que agrade o Seu coração. Senhor, eu como pastor, nesse momento eu abençoo os Teus filhos, Pai. Tu sabes, Senhor, aqueles filhos têm sido fiel, os filhos têm sido íntegros, os filhos têm sido leal, e Tu sabes, Senhor, aqueles que precisam aprender e que precisamos melhorar. Abençoe a todos nós, Senhor, e que realmente, que cada oferta, cada dízimo que a gente entregar ao Teu reino, que nós investirmos, Senhor, na Tua casa, realmente seja de coração, e seja o nosso melhor. Pedimos, Senhor, sabedoria e entendimento, para agradarmos o Seu coração, também com o nosso dinheiro. Assim nós oramos. Amém e amém.